Só de angústia e de dor, chamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem as necessidades atende hoje, não deixa o soldado ferido morrer. Oh, aleluia, Jesus. Então mais como a ferida sarará, com seu manto de amor. O pão partiremos, descanso lhes dará, de toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Oh, alabacalabaxega. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei e o forte inimigo puderam vencer. Por esse esforço, Satã tentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Então o bálsamo, a ferida sarará, protege com seu manto de amor. O pão partiremos, descanso lhes dará, de toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos Morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não pode deixar o soldado ferido Morrer. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Esse louvor ele mostra bem claro o que é o reino de Deus, né? Soldados, pessoas que se colocam na frente da batalha para salvar vidas, salvar almas. E muitas vezes você vê, ele fica ferido na guerra, e muitas vezes ele precisa de socorro, precisa de ajuda. E a maioria, em vez de vir estender as mãos e estar junto com ele, muitos ainda falam, deixa para trás, deixa morrer, deixa, aleluia. E muitas vezes as pessoas não compreenderam, amém, irmão?
que era um homem de Deus, amém? Uma mulher de Deus que lutava pela causa da verdade e da justiça de Deus. E certamente nós vamos nesses dias que você vê muita seara é grande, os trabalhadores é pouco. Todo mundo gosta de estar onde não tem problema, onde não tem batalha, onde não tem dificuldade. E todo mundo quer se apresentar, aleluia, como evangelho cristão. Mas você pode ver, é só falar que tem guerra espiritual, tem crente sendo bombardeado, igreja em perseguição, ele sai da igreja. Amém, irmão? Porque certamente toda a igreja de Deus que luta pela causa de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ela é, aleluia, uma igreja que também recebe, aleluia, dados inflamados, perseguições. E no meio dessa batalha sempre tem aqueles, amém, que caem, que às vezes uma enfermidade, uma doença. Mas Deus, Ele é Senhor, aleluia, da sua igreja. E sempre levanta alguém, amém? Como a gente tem visto aqui a igreja, né? Muitos foram restaurados e estão falando por aí que eles são dessa igreja. Ah, eu sou da igreja do pastor Alexandre, fui restaurado. E eu pergunto para cadê eles que não estão na igreja, se eles são? Amém, irmão? E eu tenho dito para as pessoas, não, eles congregaram aqui, não estão mais com a gente, amém, irmão? E tento alertar as pessoas que eles não congregam mais aqui. Tenho o desejo que um dia eles possam reconhecer e ser grato. Mas, irmão, por quê? Porque eles acharam, irmão, é pesado demais carregar a cruz, amém, irmão? E eles querem cortar a cruz, amém, irmão? E muitas vezes os pedaços da cruz vai fazer falta lá na frente, amém, irmão? Porque a batalha de hoje que nós enfrentamos será a coroa de amanhã, amém, irmão? Por isso que Pedro ele escreveu, e ele também, Paulo escreveu, se você prestar atenção, João escreveu, Apocalipse, ele disse, tome cuidado para que ninguém, aleluia, tire a sua coroa, irmão, aleluia, irmão. Por que ele disse isso? Porque o mal, ele só quer tirar a sua coroa, aleluia, a presença de Deus na sua vida, porque a coroa, ela simboliza o que é a representação do reino de Deus, porque nós somos reis e sacerdote de Deus. Então por isso que ele diz, cuidado para que ninguém roube a sua coroa. E nós temos meditado nesses últimos dias algumas palavras de Deus para o quê? Para trazer você, aleluia, a estar mais unido a essa obra, a essa igreja, e mais forte, aleluia, e com mais conhecimento, aleluia, para que eu possa contar com os irmãos, amém, irmão? Porque senão nós tivemos a dificuldade, o som da igreja, o trabalho da igreja na faxina, até mesmo até no próprio momento das orações, consagração, fim de ano, vem vindo aí, a gente temos que já ir orando, amém, irmão? Para o fim de ano, que muitos não estão conosco, amém, irmão? E às vezes a gente precisa reunir, acertar isso, amém, irmão? Para trazer alguns convidados, algumas pessoas, amém, irmão? Para pregarmos o evangelho a eles, amém, irmão? E colocarmos, aleluia, a mensagem da cruz neles, aleluia, que reino de Deus, aleluia, ele tem prioridade, aleluia, nos princípios do oráculo de Deus. Então quem é crente, servo de Deus, de igreja, ou aceitou Jesus, ele tem que se unir na mesma fé, no mesmo propósito, amém, irmão? Para quê? Para que o andamento da obra de Deus, ela seja compactada em nome de Jesus. Por isso, nós temos meditado aqui em Isaías, nós vemos aquele dia, né? Isaías 40, e nós paramos ali. Isaías 40, versículo 1. Aleluia. E vamos ver dois versículos e vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Como sempre eu tenho dificuldade, né? Alguns sentam de lado, mas eu espero, aleluia, conseguir atingir onde você está. Não vou ser muito demorado, porque eu quero também terminar o mais cedo possível, porque eu vou voltar a orar e voltar a buscar mais algumas coisas de Deus, amém? Amém? Sobre ministério, sobre o que eu vou realizar, amém? Porque se eu não puder contar com algumas pessoas,
eu vou então dizer, obrigado Senhor, eu vou continuar, amém, irmão? Porque eu tenho que mudar a estratégia. Porque se eu ficar esperando e contar com essas pessoas, e as pessoas ir para outras igrejas, ir para outros ministérios, eu vou tirar a minha mão, amém, irmão? E vou colocar, aleluia, amém, à disposição de Deus para realizar, aleluia, uma nova colheita, amém, irmão? Porque não adianta eu gemer, orar, contando com os irmãos, amém, irmão? E padecendo, aleluia, e os irmãos tranquilão, amém, sem preocupação alguma. Então eu não posso carregar essa responsabilidade, aleluia, por quem, amém, não está, aleluia, amém, obedecendo, amém, irmão? E aí eu prefiro começar tudo de novo, aleluia, do zero de novo, para formar, aleluia, pessoas, aleluia, o qual nós queremos aqui na igreja, como vocês que têm permanecido fiel, aleluia, a Cristo e a obra de Deus. Porque nós temos igrejas dotadas de pessoas, mas quando nós vemos que quando surge qualquer coisa na vida deles, as igrejas ficam vazias. Eu tenho passado em algumas igrejas, eu tenho percebido, tamanho de culto de oração, tem 3 carros na porta, amém, irmão? E isso não podemos ser com a igreja de Deus, aceitar isso, irmão. E nem o pastor pode aceitar. Então ele tem que reaver diante de Deus, aleluia, quem está, aleluia, comprometido e quem não está, amém, irmão? Por quê? Porque senão, amém, a obra não cresce, a obra não dará o bom testemunho e ela não vai executar o seu projeto. Então, em Isaías 40, o Senhor estava falando através de Isaías isso que estava acontecendo com a igreja, chamando a igreja de volta, aleluia, para Deus. Por isso que ele diz no 41, consolai o meu povo, diz vosso Deus, falai o coração de Jerusalém, bradai que já é o fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu o dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Vós que crama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será terrado e nivelado, e todos os montes outeiros que é tortuosos serão reedificados, e os lugares escabrosos apreinados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor que disse. Então você vê que Deus estava falando da vinda de Jesus, amém? Das boas novas, daquele que traria ali uma nova aliança para a igreja. E certamente essa nova aliança, ela tinha que atingir o coração, aleluia, de Jerusalém, e o coração de quem o evangelho fosse pregado, que nós sabíamos que depois Deus preparou Paulo para pregar os gentios. Porque certamente, irmão, Deus ele tem que trabalhar de tal forma que tem que ser todos conscientes, aleluia, que ele veio, aleluia, para mudar tudo, aleluia, para fazer tudo diferente do que já está, aleluia. Porque se for para uma igreja receber a palavra de Deus, a presença de Deus, a manifestação do poder de Deus, é para ela ser transformada e ser mudada, aleluia, segundo o poder da glória de Deus. E certamente ela seja uma igreja que converta ao Senhor nosso Deus. Para quê? Para que ela venha agora ser a igreja, aleluia, o qual Deus será o Senhor e o centro dela, e Ele estará presente nela, e a glória dele, aleluia, será vista nessa igreja, aleluia. O problema é que nós estamos vendo hoje, que as pessoas não estão entendendo que Deus, aleluia, não está brincando. Ele vem, aleluia, para executar a sua obra. E ele vem para fazer se cumprir a sua palavra. E nós não podemos dormir nesses últimos dias, porque muitas vezes a gente vai confiando muito nos nossos desejos, nas nossas vontades, nas nossas forças, e a gente vai caindo após dia e vai saindo desse projeto que Deus é Senhor e estabeleceu para a igreja. E aí por isso vai tendo tanto desviado, tanta gente afastada, tanta gente que entrou por outro caminho. E aí certamente tem a porta estreita, a porta larga. Por exemplo, Deus aceita que o ser humano diga: hoje eu não vou no culto, não posso ir porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho tantas coisas. Não, irmão.
Porque certamente Deus, aleluia, Ele se coloca à disposição, aleluia, de renovo da igreja, para fazer a igreja, aleluia, gloriosa na terra, e a igreja forte, aleluia, pelo seu poder. E por isso que nós vemos aquele dia que nós vemos, que eu não quero entrar ali, e Deus então começou a falar no 10, eis que o Senhor Deus virá com poder, seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. E como o pastor apacenta o seu rebanho entre os seus braços, recolherá o cordeirinho, e levará nos seios que amamentam, e lhe guiará mansamente. Então você viu que Deus, aleluia, estava certamente dizendo: é eu que tenho que ser o Senhor da igreja, eu vou abençoar, aleluia, aqueles que é usado na minha obra, aqueles que me servem, e certamente receberão galardão da minha parte. Agora, o que Deus tem que fazer é trabalhar no meio de um povo que estava, aleluia, precisando converter a Ele. E por isso, se você vê, havia sacerdotes idólatras que faziam o quê? Trocaram Deus por uma imagem. E se você prestar atenção, você diz: ah, mas acontece isso, aconteceu. E tem acontecido. E por isso nós vemos no versículo 20 agora. O sacerdote idólatra escolhe uma madeira que não se corrompe, e busca um artifício e perito para se assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Vós não tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para o fundamento da terra? Ele é quem se assenta sobre a redondeza da terra, cujas moradas são como gafanhoto, e ele é quem estende do céu como cortina, e o desenrola como tenda para nelas habitar. Aleluia. Então agora você percebe que Deus começou a mostrar, aleluia, que mesmo Ele falando, enviando a palavra, mesmo Ele querendo atingir, manifestar a sua glória sobre toda a vida, sobre a tua igreja, como Ele diz que ela é erva, ela murcha e ela seca, mas a glória de Deus e a palavra permanece para sempre. Então você vê que mesmo a palavra sendo pregada, a palavra sendo anunciada, muitos continuam na mesma vida que ele entrou na igreja, ele continua. E se você prestar atenção, ele é um idólatra dentro da igreja. Ele coloca deuses nos seus corações, ele coloca outras prioridades diante da situação, aleluia. E mesmo na igreja, porque ele não está ouvindo a palavra do Senhor. E Deus quer mostrar para ele que quem é grande é Ele, quem move é Ele, quem é poderoso é Ele, quem é Senhor é Ele, aleluia, irmão. E Ele que tem que ser adorado, obedecido, tem que ser exaltado. E por isso nós já temos dificuldade, irmão. O rapaz falou para mim: ei, tal, porque não sei o que. E eu falei: mas e aí? Você está dando dízimo lá, oferta? Quantas vezes você vai no culto? Não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Aí eu comecei a querer explicar para ele. Eu falei: eu não posso ser o seu pastor. Amém, não? Porque certamente, se eu ser o seu pastor, você vai ter que entrar em algumas coisas o qual você não está realizando e fazendo. Porque aonde você está indo, ou talvez você está congregando, tem pastores que pregam a doutrina, que ensinam a palavra, que mostram a verdade de Deus, mas tem pastores não, se ele juntar povos, ele não está nem aí, ele está na idolatria, se está fiel ao teu Deus, se está tendo reconhecimento de Deus verdadeiramente, irmão. E certamente é isso que está acontecendo. Por que nós sabemos isso? Porque se a pessoa dizer que ele ama a Deus, e ele não obedece a sua palavra, ele não dá ouvido à palavra, ele não pratica a palavra, não vive o que Deus está mandando, ele não ama. Por isso que Jesus disse: se você me ama, então você guardará os meus mandamentos, e eu virei até ti e farei morada, aleluia, e me revelarei a você. Então é bem claro, Deus vai relacionar com quem dá ouvido, com quem atenta, com quem está ligado a Ele. Agora a pessoa tem que fazer o quê?
aleluia, que estiver fora da vida espiritual, da verdade de Deus, ele tem que procurar ouvir aqueles que Deus enviou para pregar, orientá-lo, aleluia, ouvir a voz de Deus e retornar, aleluia, para a presença de Deus enquanto ainda é tempo. Porque ele pode viver 30 anos enganado, 20 anos enganado, 15 anos enganado dentro de uma igreja. E muitas vezes a pessoa diz: não, está meio maravilha. Por que tem pessoas que chegam aqui, eu estou dando como exemplo, não falando de pessoa, ele diz: eu sou da igreja tal, mas você vê, a vida sentimental ele não sabe o que fazer, a vida financeira dele, você vê, está tudo destruída, ele não sabe nada de nada, o porquê, nem sabe o que está realizando, e ele vai em várias igrejas, e ele vai numa igreja aqui, vai numa igreja lá, ele vai em vários lugares, vê os profetas reveladores, ele faz tudo isso, isso é sinal que ele não está ligado, aleluia, edificado na palavra de Deus. Ele não está focado, firmado, aleluia, edificado como a palavra mostra. E por isso Deus então começou a chamar a atenção. Aí Deus falou: olha, se vocês não sabem, aleluia, quem eu sou, eu estou me apresentando. Eu estou sentado no trono, aleluia, e movo as curas da terra. Eu tenho poder para todas as coisas. E outra coisa, Deus começou a mostrar, aleluia, que Ele quer abrir esse céu para nós. E certamente, quem ficar na dependência dele, ou acreditar nele, se render a ele, será, aleluia, mais forte, será renovado, será restaurado, ele será, aleluia, mudado, ele será mais do que vencedor, aleluia. E por isso que ele diz no Isaías 40, versículo 29. Vamos ler o 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o seu Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Ao jovem se cansa e se fadiga, os moços de exaustos caem, mas o que espera no Senhor renova as suas forças, sobem como asas e como águia, e correm e não se cansa, caminham e não se fadiga. Então por isso que eu estava falando sobre isso daí, porque muitas vezes você está diante das pessoas que eles não estão na dependência de Deus, e nem tampouco, aleluia, tem, aleluia, a vida, aleluia, esperançosa em Deus. E aí o que acontece? Ele não está, aleluia, firmado nesse Deus, irmão. E certamente, aleluia, ele naquela mocidade, ele vai correr, ele vai agitar, ele vai fazer muitas coisas na vida que aparentemente está conquistando, que está isso, aquilo, faculdade, vai crescer, que não é nada pegado nisso, isso tudo, vai afastando da igreja, vai afastando das coisas do Senhor, e de repente ele cai e murcha. Por quê? Porque ele tem a mocidade, ele tem força física, ele tem vigor, ele tem muitas coisas, mas ele não é, aleluia, fortalecido pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra, aleluia. Então ele não vence, aleluia, no tempo da, aleluia, das dificuldades, nos últimos dias, nos tempos das perseguições, no tempo da apostasia, no tempo do engano que vai acontecer, aleluia, no mundo inteiro, e dentro das igrejas, em todos os lugares, aonde demônios, amém, virão com muitas doutrinas, aleluia, para enganar as pessoas, porque eles querem afastar você, aleluia, da dependência de Deus, e dizer: não, você não precisa estar muito no culto, orar diariamente, você não precisa ficar debaixo da obediência de nenhum líder que Deus colocou sobre você, você pode fazer o que você quer, Deus entende. E às vezes ele não sabe, aleluia, que ele, aleluia, não vai ter, aleluia, no dia que ele precisar de Deus verdadeiramente, aleluia, ele não vai, aleluia, subir, aleluia, ele não vai estar por cima, ele não vai estar, aleluia, consciente de Deus, na consciência das coisas de Deus, e nem tampouco estará, aleluia, com Deus e com os seus exércitos, aleluia. Porque a gente percebe que as pessoas hoje estão cochilando em dois pensamentos. Uma hora está fiel, outra hora não está.
E não podemos ser assim. Temos que ser todo o tempo dependente de Deus. E temos que aguentar, nesses últimos dias, fiel. Porque certamente hoje você pode estar passando o problema. Eu mesmo tenho minhas lutas, estou passando. Mas Deus estava dizendo que aquele que espera, Ele renovará as forças. Aquele que espera no Senhor, aleluia, vai caminhar, vai correr, aleluia, como a águia, aleluia, não vai se cansar, aleluia. Isso quer dizer que quem está na presença de Deus, ele pode ser renovado por Deus, aleluia, e ele vai muito mais longe, aleluia, porque ele está agora no sustento, no poder da palavra de Deus. E outra coisa, como que nós vamos saber isso? O dia após dia, ele está vivendo diante de Deus, e Deus vai mostrando, aleluia, que ele precisa buscar, ele precisa estar atento, aleluia, a Deus, amém, em oração, na meditação, na perseverança, para que ele, aleluia, veja as promessas se cumprir, aleluia. Porque hoje as pessoas vêm para a igreja atrás do que? Deus dá isso, Deus dá aquilo. Aí Deus faz alguns sinais para ele, cura, abre uma porta, um emprego, melhora a vida dele. Aí o que acontece? Ele afasta. Ele não permanece, aleluia, na presença de Deus. Ele não permanece, aleluia, na obediência, na prática, na estrutura que ele tem que ter para que esse renovo de Deus aconteça. Porque certamente esse renovo vai ser conforme nós vamos vivendo, nós vamos andando diante dele. E aí então você vai ver, lá em Isaías, lá na frente já, Isaías 62, você vai ver depois da palavra sendo pregada, Deus se manifesta como o Senhor e colocar: eu sou Deus, eu que renovo, eu que restauro, o poder está em mim, aleluia. E certamente a mensagem de Deus é essa para a igreja. Por isso que ele atinge o coração de um, levanta ele como porta-voz e anuncia boas novas. Ele é abençoado por Deus. Mas e quem ele encontra, ou o povo que ele encontra, ou as pessoas que ele encontra, tem que tomar decisões. Porque tem muitas pessoas que é jovem. Nós começamos a orar por muito jovem. O que acontece? O jovem se sente vigoroso, pode fazer muitas coisas, vão se afastando, amém, irmão? Da oração, da palavra, do compromisso diário, porque ele é jovem, ele está com a vida toda, está com o futuro garantido, e ele começa a... Aleluia, ele não vai tão longe assim como ele pensa. Então nós precisamos, irmão, compreender que a igreja tem que viver a dependência de Deus, tem que estar ligada em Deus, porque Deus preparou a igreja, Jesus morreu pela igreja, enviou os profetas para pregar, para edificar a igreja, mas a igreja vai subir para o céu, junto com Deus, aleluia. Então por isso que ele diz que o caminho será nivelado, será, os imbróglios serão arrancados, aleluia, para quê? Para que a igreja, aleluia, seja preparada, aleluia, salva de conhecimento da graça de Deus e vai morar no céu, aleluia. E o problema no Isaías 62, por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus, aleluia. E nunca mais te chamarão desamparada, e nem a tua destra se dominará, jamais desolada, mas jamais chamarão-te minha delícia, e a tua terra despojada, porque o Senhor se delicia de ti, e a tua terra se despossará, aleluia. Então você vê que Deus, aleluia, glorioso, quer mostrar a sua glória, manifestar a sua glória aos seus servos e à sua igreja, e quer, aleluia, ser o sustento da sua igreja.
Sustento de quem ministra, de quem prega, de quem serve, de quem vive perante a Ele, aleluia. Porque certamente nós teremos um novo nome, amém, irmão? E certamente teremos uma coroa também. O problema é que hoje muitas pessoas estão correndo, mas não estão correndo pela coroa da justiça. Não estão correndo pela coroa da vida. Não estão correndo, aleluia, para a coroa, aleluia, da eternidade de Deus, aleluia. E certamente é isso que nós estamos tendo problema. Então cada um faz o quê? Cada um acha que é assim, é desse jeito, é daquela forma, mas não é. É do jeito que Deus está falando, do jeito que Deus quer e do jeito que Deus está preparando a igreja, porque certamente o Senhor nosso Deus, aleluia, Ele quer, aleluia, a igreja atenta, preparada, transformada, os seus servos na atividade, dia após dia, aleluia, e Ele vai sustentar, Ele vai cuidar, Ele vai prover, aleluia, todas as coisas. O difícil é que quando você vê, quando a palavra de Deus é ministrada, para que as pessoas deixem a idolatria, que as pessoas deixem de ser uma pessoa insincera ou infiel, seja mais verdadeiro, seja fiel, viva a palavra de Deus, deixa, aleluia, de cochilar em dois pensamentos, olha para o que está escrito, aí você vê que ele só olha os versículos de promessa de Deus. E ele então abre um versículo, escreve no seu computador, escreve no seu carro, escreve na Bíblia, e às vezes ele diz, Deus é fiel, você vê lá nos versículos, né? Deus é fiel. Aí você pergunta, você é fiel a Ele? Então fica uma pergunta, o que Deus está dizendo aqui, o que Deus está falando, que o Evangelho é pregado, a boas novas é dada, a oportunidade é dada, mas Deus tem um plano de salvação, um plano de revestir a sua igreja de glória, de enchê-la de poder, de ser o sustento dela, aleluia, e mandar, aleluia, a providência para ela, e manter ela no sustento dele, aleluia. Então o problema é que as pessoas não estão mais, aleluia, vivendo, aleluia, sobre o que Deus prometeu, o qual é, aleluia, a função que a igreja tem que permanecer para que as promessas se cumpram. Você pode notar, a pessoa chega, mas quantos membros tem na sua igreja? Quanto entra lá de oferta? Então as pessoas medem a igreja de Deus pelo tanto de gente que tem nela, porque ela tem a tendência a crescer. Mas por que às vezes ela tem tudo para crescer e não cresce? Porque muitas vezes a igreja de Deus, ela não está vivendo, aleluia, o dia após dia, na oração, na palavra, na perseverança, na fidelidade, aleluia, no trabalho. Aí o que está acontecendo? O reino de Deus está ficando em segundo plano. E o mundo e as coisas que estão no mundo está trabalhando a todo vapor. Se você prestar atenção, antes de começar o ano já está aí, estão apresentando Papai Noel, apresentando isso, as lojas abrindo, o comércio tal, eles impulsionando todo tipo de Black Fraud, todo tipo de coisa, e apresentando, envolvendo, vai tirar férias, vai passear, vai fazer isso, e todo mundo quer esse momento, mas ninguém quer ficar um período, aleluia, se destacando, consagrando sua vida para Deus. Porque se eu tirasse férias da minha vida, eu não ia sair para muitos lugares. Eu ia pegar esse tempo, orar todos os dias, de manhã, cedo da tarde na igreja, meditar, jejuar e orar, e dizer, Senhor, minhas férias que eu tenho é para ti. Ia procurar ganhar vidas, ganhar alma, fazer alguma coisa que agrade o coração de Deus como igreja. Eu não ia botar um chapéuzão e vou para a praia pescar. De jeito nenhum. Uma, porque eu sou ministro de Deus. Não tem tempo a perder, eu tenho que trabalhar dia e noite e tenho, aleluia, que viver a palavra, porque o dia está se aproximando, a igreja tem que estar preparada e o Senhor vai buscar ela a qualquer momento e eu não posso ficar disperso. Então por isso que Deus começou a falar que ele, no versículo 11, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades, aleluia, as palavras dizem a filha de Sião, eis que eu venho, aleluia, o teu Salvador, e venham com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão.
seremos povo santo, remidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada, procurada cidade não deserta. Então você viu que coisa interessante? Lá que nós vemos anteriormente, o próprio Isaías já tinha dito sobre esse poderio, essa majestade de Deus, para quem anuncia a voz nova, e sobre o galardão da igreja, a recompensa de Deus para ela. Agora, Deus já tem o projeto formado, Ele já tem, aleluia, o lugar da igreja, já tem até um nome para da igreja, que é a chamada procurada, aleluia. Cidade não deserta, amém, irmão? E certamente o que está acontecendo, nós ficarmos na vontade de Deus, na direção de Deus, até que se cumpra os tempos da palavra de Deus, que está se cumprindo a cada dia, e nós nos afirmamos nisso. Por exemplo, se chega um parente na nossa casa, a gente não diz ao parente, vamos para a igreja hoje comigo, porque eu tenho um compromisso com Deus, com a palavra de Deus. A gente senta lá na cadeira e fica, tem meus parentes. Amém? Isso demonstra que você não entendeu. Porque Deus disse: se você amar o seu filho, amar a sua filha, amar qualquer coisa mais do que a mim, você não é digno, aleluia, de mim, irmão. E quem não renunciar até mesmo, não aborrecer a vida, não pode ser meu discípulo. Então, por isso, para morar no céu, para ser comparado a Deus, para ser fiel a Deus, a gente tem que avaliar se nós estamos dedicando mesmo, ou estamos só de fachada, irmão. E muitas vezes a gente não está vendo como é sério, porque a gente tem que ser útil na casa de Deus, a gente tem que estar sempre ocupado com a presença, com a palavra, com as coisas com Deus e o trabalho de Deus. Você deve acordar todo dia, fazer o seu trabalho mais preocupado, em agradá-lo, em servi-lo, em honrá-lo, ter conhecimento. Por quê? Porque Ele trouxe nós a igreja, Ele perdoou ela e trouxe da idolatria, trouxe com poder de salvação para ser igreja exclusiva dEle. Para ser uma igreja, aleluia, que louva a Ele, uma igreja fiel, uma igreja, aleluia, que vive para Ele, aleluia. E a igreja tem que ter essas características. Foi isso que Pedro falou nas cartas a Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Abre lá para você ver. O que Deus falou? Falou que a igreja é a prioridade dele. Por exemplo, por que eu não aceito? O irmão falou, o obreiro vai viajar. Eu falei, irmão, vai, quanto tempo? Certo que nós vamos orar pela viagem dele. Aí perguntei, se o outro obreiro viajar também, e aí? E se outros obreiros viajar, tudo viajar, a igreja vai ficar como? Sem trabalho, sem o som da igreja, e aí? Aí como é que fica Deus? Como é que fica a obra? Como é que fica o seu reino? Então nós temos que ver, não, mas eu tenho um curso na outra igreja, mas o seu negócio não é na outra igreja, o seu negócio é com essa igreja. Porque senão Deus um dia Ele vai considerar você uma pessoa que você está com o coração dividido, e você tem que entender que é uma necessidade da igreja viver o momento que está passando a igreja. A igreja precisa de homens e mulheres posicionados, colunas, guardiões, pessoas dedicadas, porque a igreja de Deus, as portas não vai fechar. Amém? E você é aquele que Deus levantou para a obra ser realizada. E por isso que ele diz aqui, eu falei qual mesmo? É Pedro, né? Segunda Pedro. Você é a primeira ou a segunda? Deixa eu ver lá. Eu falei primeira? Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 1, e depois nós vamos o 9. 1 Pedro 2, 9, versículo 2, 1. Depois eu vou falar aquilo que Deus me usou aqui para falar, para confirmar o que está escrito. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dor, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Aleluia.
E chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para seres sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Então você viu que é uma mudança que a gente faz, aleluia, em tudo, até na nossa busca, o nosso desejo muda tudo. Porque agora nós devemos desejar a Deus, a vida de Deus em nós, o sustento de Deus, o conhecimento de Deus, aleluia, para permanecermos diante dele, porque ele é a pedra, aleluia, que não pode ser rejeitada. E certamente ele quer edificar a sua igreja, e a igreja tem que estar, aleluia, na presença dele para que isso aconteça. Edificar é construir uma igreja em nós, amém, irmão? E por isso que muitos hoje, eles falam para mim, eu não fui por isso aqui, porque agora eu estou fazendo uma venda, eu tive que atender um cliente na minha empresa, eu tive que fazer, mas peraí, você não trabalhou o dia inteiro na sua empresa? Agora nos dias do culto também você vai trabalhar? Não, é porque o serviço aumentou. Vem para a igreja, ora ao seu Deus, faz o sacrifício de louvor, ouve a palavra de Deus, abre o seu coração para ele, para você não ficar iludido, enganado, enfraquecido, desviado, aleluia, e pensando, aleluia, que está, aleluia, na presença de Deus, irmão. Porque se você não consegue arrumar tempo para Deus, não consegue arrumar espaço para Deus, para viver as coisas que Deus tem para você, para Deus, aleluia, te honrar, para Deus te fortalecer, para Deus te abençoar, você lá na frente, aleluia, se desvia. Porque você vai pegando o hábito. Porque orar e ler palavra, e meditar na palavra, estar diariamente, é um hábito que você tem, porque você, eu fui pegando as características de Deus, e você entendeu, aleluia, que Deus conta com você, porque Ele quer trabalhar em você, e você ainda não foi uma obra completa. Você precisa ser construído, edificado, preparado, porque Ele escolheu você para ser servo, ser serva, ser sacerdote, aleluia, irmão. Então Ele dá tudo o que você precisa, o Espírito, a palavra, Ele dá tudo o ouvido, dá toda a atenção, aleluia. Para quê? Porque o que Ele quer formar em você é sacerdote real de Deus, aleluia. Para o quê? Para dar culto, fazer sacrifício espiritual. E quando a igreja faz isso, e a igreja está focada nisso, o que ele faz? Ele se fortalece, ele é instruído, ele é direcionado, e ele, aleluia, agrada ao seu Deus, aleluia. E por isso no 9 ele continua falando: vós porém sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois o que antes nos ereis povo, não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não teneis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então você viu a oportunidade que Deus deu para a igreja, com visão de transformar ela e os moradores da igreja, os servos de Deus, os membros da igreja, em povo santo, povo de Deus, povo exclusivo. Para quê? Para proclamar as virtudes, para anunciar a verdade, para ensinar as outras pessoas, para que as pessoas vejam a glória de Deus em nós, irmão. E como que Deus vê a glória de Deus em nós? Quando nós refletimos essa glória. Então o pastor sofre da igreja por quê? Porque uma igreja é componente, ela tem os 5 ministérios. E os 5 ministérios, aleluia, tem que estar atuante e perseverante até o fim, sem vacilar, sem ficar fazendo o corpo mole. Por quê? Porque ela entra numa batalha espiritual. A representação de Deus, como anjo de Deus, como servo de Deus, refletindo a virtude de Deus, e o mundo vendo o que? A glória de Deus na nossa vida. O problema que nós vemos que nós estamos dizendo, o irmão vai na igreja, mas quando ele pisou ali, começou a dar problema no fio, começou a dar problema nas coisas. Eu comecei a sentir um peso, comecei a falar, o que está acontecendo?
E aí eu comecei a perceber quanto o demônio está nele. E ele está na igreja. E aí? Porque ele não quer dar ouvido à voz do Senhor. Ele quer aparecer. Não, eu orei a Deus, eu clamo a Deus, clamei dia e noite a Deus. Mas quando a pessoa clama a Deus e ele ouve a voz de Deus, primeira coisa que Deus vai dizer: por que você não se entrega totalmente a vida para mim? Por que você, não me busca mais vezes? Por que você não deixa eu transformar você? Por que você não deixa você mudar? Por que você não vive a minha representação e mostra a minha glória para o mundo? Ele não faz. Porque ele não quer, aleluia, fazer o que? Tá dia após dia. Ele tem que escolher o dia que ele pode vir no culto. Ele pode vir no culto quando dá. Ele tem que estar só quando está cheio, quando tem festa na igreja, aniversário. Amém? Por isso que eu disse que pessoas que devem ir na igreja, que não está mais membrando aqui, se dizer que ele é dessa igreja, ele pode até voltar, ele é bem aceito, recebemos de braço. Mas se não está congregando aqui, não tinha dia após dia aqui, ou está em outro ministério, não está debaixo da minha autoridade, irmão. Eu não vou mais de maneira nenhuma responder pela vida dele. Por isso que alguém vai ouvir essa mensagem e vai dizer: quem você é? Eu sou servo de Deus e eu tenho essa autoridade de dizer isso, irmão. Porque as pessoas estão dizendo que a igreja, que são servos de Deus, que são homens de Deus, mulheres de Deus, são membros do corpo de Cristo, mas a vida que eles estão fazendo, a forma de atitude que eles estão tomando, não está condizendo com a palavra. Então eu estou arrastando um povo, ou querendo carregar um povo, estava comentando isso com a minha esposa, um povo que só traz peso, confusão e discórdia, amém, desobediência, e as igrejas que eles foram, eles continuam a mesma coisa, eles não mudaram. Você não viu que eu encontrei com alguns, ele disse: nós estamos sem vergonha, quase não vamos na igreja. Aí, outros eu andei orando a Deus para Deus mostrar a visão, e Deus mostrou que o inimigo está enganando, amém, dentro da igreja. Porque se ele recebeu a glória, recebeu o poder, ele buscou a Deus, e Deus, sabe, fez a vontade nele, ele vai ser igreja de Deus, e todos ali vai ver o comportamento, a atitude que ele vive como igreja. Não tem como você esconder. Um homem unificado, um homem ou uma mulher unificada em Deus, na palavra de Deus, ele entende os momentos difíceis da igreja, ele entende os problemas que a igreja enfrenta, às vezes financeiro. E o que ele faz? Ele não vai embora da igreja, pelo contrário, mais na igreja ele vem, mais ele ora, mais ele contribui, mais ele se dedica, mais ele ora, aleluia. Porque é tempo de tribulação, é tempo de dificuldade. Então por isso que em Romanos capítulo 12, abre lá para você ver, é Romanos 11. Romanos 11, deixa eu ver, deixa eu ver se é, Espírito Santo, recababachuriota bababá, eu estou em Romanos, eu estou aqui em João. Tá difícil, hein? Você viu, eu até falei para minha esposa: nossa, está uma dificuldade e tal, até para ler, o óculos quebrou, e é tanta dificuldade para pregar, né? Mas a gente prega porque Deus dá graça, não é? Você vê, Romanos 11. 11. Deixa eu ver se isso. Oh, meu Deus. Romanos 11. Não, é Romanos 12, na verdade. Versículo 9. Aqui mostra o crente, a vida do crente, o que ele deve fazer, como Pedro estava dizendo lá. E também fala como ele tem que viver nesse tempo difícil. Como que a igreja vai sobreviver no tempo difícil. Então por isso que ele fala no 12, versículo 9: amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros,
com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não seja remisso, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. Compartilhai a necessidade do santo e praticai a fidelidade. E abençoai os que perseguem, e abençoai e não amaldiçoais. Agora você viu que ele estava dizendo que a igreja ela tem as suas virtudes, as suas características de igreja. Você pode ver, se uma pessoa saber que tem uma guerra na igreja, que tem um problema na igreja, ele não tem o esforço de vir, além do camado, suado, ele não faz nada para estar ali junto, para chorar junto, para orar junto, aleluia. Por amor ao nome de Jesus, por amor aos seus irmãos, por amor à palavra e para se cumprir o evangelho de Cristo nele, irmão. Se você prestar atenção no amor que ele apresenta, que ele diz que tem, é importante amar. Mas quando vai colocar o rosto no pó, colocar a sua vida para sofrer com o irmão, compartilhar, amém? Vir colocar a sua vida à disposição, aleluia. E muitas vezes está sofrendo, ele não vem. E outra coisa, se você prestar atenção, em vez de ele ficar na oração perseverante, se esperançoso na promessa que Jesus vai buscar a sua igreja e vai arrebatar, ficar ligado na presença de Deus, aleluia, e certamente a gente não pode nem falar da necessidade para o outro, que o outro sai de perto da gente e diz, então não está com bênção, está até amaldiçoado. Tem uns que pensam assim, o pastor está sofrendo, e membro foi embora, os dízimos não está entrando, está de amaldiçoado. Ele não está, ele está enfrentando um momento de dificuldade, o qual ele só vai permanecer se ele for fervoroso na esperança, no espírito de oração, se ele for uma pessoa dedicada, aleluia, perseverante, aleluia, no meio dessa tribulação, aleluia, porque ela vai vir, não adianta que ela existe. Então, quando nós vamos para a igreja e Deus quer falar conosco, e Deus quer dar a palavra, Deus quer dizer, aleluia, quem Ele é para nós, o que Ele quer fazer de nós, a posição que Deus quer colocar nós para sermos diante dEle, com promessa de sustento, de galardões e com promessa de eternidade para a igreja, aleluia, que é o final da igreja. A igreja milita na terra, a igreja vive para Deus, a igreja sofre pelo nome dEle, a igreja vive na dependência dEle, a igreja suporta orando, fervoroso na esperança, e depois o Senhor um dia vai arrebatar ela. O problema da gente é que a gente não vive com essa fidelidade, às vezes, com a obra de Deus, com o reino, porque a gente não sabe, aleluia, amar verdadeiramente a Deus, não sabe amar a obra de Deus, e não sabe, aleluia, que é momento de choro, é momento de pranto, e não tem jeito, aleluia. Não é felicidade. Aí eu perguntei, por que a pessoa vem nessa igreja que um dia o irmão fala, eu estou na igreja, porque essa igreja é muito difícil. E lá para a igreja que ele vai só de domingo de manhã. Ele disse que vai 5 horas da manhã, quando é 6 horas termina o culto. E aí ele recebe só a palavra de cura, a palavra de bênção. Aí em 40 minutos do culto oferta. Não sabe nada da palavra, só sabe de alguns versículos, por exemplo, da cura de Batimeu. Se você falar de pregação que Filipe curava, ele conhece. Mas se você falar de doutrina de Cristo, vida com Deus, servir a Deus, estar no propósito de Deus, ele não sabe. Se você mostrar para ele, por exemplo, que a igreja tem que ter um novo nascimento, a igreja tem uma cruz, cada um segundo o dom de Deus, e ele vai ter que viver, e esses dons Deus quer usar ele na terra, porque Deus vai dar as virtudes para que ele faça isso. E aonde muitas pessoas não esperam o tempo, não esperam a hora, as pessoas não aguardam, porque toda vez que você está esperançoso, você está fiel a Deus, você está praticando a palavra, você está acreditando na promessa, você está acreditando que você é ali o sacerdote de Deus, você tem compromisso com o altar, você tem compromisso com a igreja, com as coisas de igreja, da reflexão que a igreja tem, o testemunho na terra, você vai cumprir o propósito de Deus, e Deus será glorificado na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa, por que ela não vem na igreja mais? Mas se mudou de igreja, por que ela convidou o outro que estava membro da igreja para ir para a igreja onde ela está indo agora? Quer dizer, todo o espírito
de rebelião, o espírito de desobediência, de rebeldia, ele faz assim. Ele age numa igreja, tira um e começa a tirar os outros. Porque ele quer tirar aquela pessoa lá onde o Senhor está falando o seu propósito, o que realmente a igreja deve ser. Você vê que eu estou orando todos os vídeos passados ano passado, e vendo cada pessoa e dizendo: Senhor, por que esse? Por que aquele? E Deus mostrou pessoas que saíram aqui da igreja, mano. Porque nós começamos a pregar doutrina, pregar discipulamento, pregar que ele é ser servo de Deus, que ele tem que ser família santa, que agora ele tem compromisso mais com Deus do que qualquer coisa nessa vida, que agora a vida não é mais dele, é a vida de Deus. Agora ele vai viver em oração, na tribulação, ele vai orar muito. E outra coisa, vai esperar Jesus voltar, ou ser arrebatado da igreja, não é, irmão? E certamente na terra Jesus vai sustentar e tal, mas a religiosidade leva a ele. Porque o demônio usa da família, usa o outro e muda, vamos para aquela igreja, eu era daquela igreja, aquela igreja é maravilhosa. Mas se você prestar atenção, o demônio fica dentro da igreja com religiosidade, vai todo culto, lê uns salmos, lê um hino, canta uma coisa maravilhosa, canta não sei o quê. Quando você fala em sofrer, você fala em demônio se manifestar e o poder de Deus pegar, ele corre, irmão, aleluia. Ele conhece a igreja como é um lugar, aleluia. Só que você vem ali na religiosidade, bota um véu no rosto, fica ali, papapá, canta, tá, isso aqui e tal. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é a vida de Deus na terra, que é constante e abundante. E quando você está na presença de Deus e você está refletindo as virtudes de Deus, aí então o que acontece? Aí começa a perseguição. Aí começa o demônio se levantar. Aí o demônio quer afastar as pessoas de perto de você. Aí o demônio quer tentar cuidar das suas finanças. Aí o demônio quer bater você de um jeito e calar a sua boca. Então o que ele faz nos últimos dias? Ele coloca embaraço, ele coloca uma idolatria, coloca coisas que vai tomando o coração seu. Aí em vez de estar cheio de Deus, você está cheio das coisas, aleluia, vãs. Então ele vai tirando Deus. E quando você vê, você já é um idólatra diante da imagem, aleluia, uma imagem enorme adorando. E aí você vai adorando tudo que tem na natureza, tudo que existe, e começa a adorar a criatura e não o Criador. E aí você é enganado dentro da igreja, porque o espírito maligno e vai dizer: você saiu dessa igreja, mas você está numa igreja. E vai sair no meio da igreja. E lá os pregadores não pregam doutrina, por exemplo. Se for uma igreja que prega doutrina, então Deus está falando, Deus está tratando com a igreja. Mas se for uma igreja de religiosidade, ninguém vai mexer com o demônio, irmão. Porque o demônio vai ficar ali o tempo todo enganando. Olha que bonita a igreja, olha como é tudo organizadinho, olha como é tudo certinho a igreja, olha como é bonito o coral, olha o equipamento quando ele toca, olha os eventos que faz lá na igreja. Irmão, depois sai da igreja tubão de vinho. Eu já orei com pessoas assim, fui em festa, os que estavam nessa tal de congregação, é só tubão de chope, irmão. Canecona. E quem ele era? O ancião da igreja. E se for ver as outras que oram para conversa, cada uma delas com santa sona também, e muitas vezes não é generalizado, tem uns santos, tem uns que entendem, mas irmão, a maioria, irmão, não está vivendo o que Deus preparou para a igreja, o caminho de luz, o caminho de representação. Então esses dias, resumindo, o que eu estou pregando, o que eu estou anunciando que Deus está mandando, é para que vocês acordem, irmão. Pastor, eu vim aqui, estou sofrendo, tanta dificuldade. Ai, minha conta bancária está com problema. Ai, eu tenho isso aqui. Irmão, tudo isso muda a qualquer hora dessa. Porque a promessa de Deus é mudar. Por isso que eu orei: Deus, dá um sinal para mim. E Deus já mandou um sinal. Pequeno sinal, porque para nós um pequeno sinal, nós já vamos saber que já vai vir uma grande chuva. Você viu quando Elias orava e dizia: ei, moço, o que você está vendo? Estou vendo uma pequena mão. Então corre, que lá vem temporal. Então um pequeno sinal que Jesus está na igreja, que Jesus está realizando sua obra, que o seu ministério está sendo desenvolvido, você sabe que está no caminho certo.
O problema é que muitos vão se desviando e vão virando contra você, amém, irmão? E vão achando as igrejas, aleluia, que eles querem ir, porque lá falam o que eles querem ouvir. Lá não vai falar para ele, irmão, você tem que converter para morar no céu. Não. A festa de Jesus, vem aqui na frente, você tem Jesus, acabou. Cadê a cruz? Cadê a entrega total, dia após dia? Cadê a mudança que Deus quer que a igreja tenha na terra? Porque a gente chegar em qualquer lugar, você tem que ser reconhecido como ministro de Cristo, como igreja de Deus. E tem hora que você encontra pessoas, você não reconhece como igreja de Deus. Você pergunta, você congrega? Não, não congrego mais, por isso aqui e tal. Ele vai até abrir uma igreja, vai fazer alguma coisa, forma um grupinho de oração, e fala, não, dá dízimo para os pastores. Não, os pastores são ladrão. Começa a usar até mesmo, aleluia, para que as pessoas não sejam fiéis ao teu Deus. E aí as pessoas, aleluia, vão ficando divididas. Um diz que sou de Paulo, outro diz que são de Pedro, outro diz que é de Apolo. E Paulo, por acaso vós não estão em divisões? Quer dizer, são diferentes? Vós sois carnais. Então quando você não vir para a igreja, lembra que você agora entrou num lugar onde você, aleluia, tem um Deus que tem a palavra, tem o ensinamento, tem o poder dele, tem a glória dele. E agora você vai ter que se render a ele. Hoje você sabia que as pessoas vêm aqui e dizem, o culto é segunda-feira. Aí eu mudei para agora para terça e ele fala para mim, ó, eu quero voltar na segunda-feira no culto. E eu mudei na segunda-feira passada, quase um ano aqui pregando, e ele não veio nenhuma vez segunda-feira no culto. Ainda teve a cara de pau de dizer que estava em outro que foi jogando a mulher, está tendo um monte de batalha, ele já está correndo para cá de novo, porque ele sabe que eu vou com a mão, vou orar e mandar o demônio embora. Mas esse demônio vai fazer o que? Vai me aborrecer, porque o demônio fica enganando a pessoa que foi em outra igreja e não quer obedecer a palavra, só dá trabalho para o pastor, trabalho para o pastor, trabalho para o pastor, e ele não produz nada no reino de Deus, amém, irmão? E aí ele acaba fazendo o que? Cansando o pastor, ele acaba fazendo o pastor adoecer. Você não vê que tem pastor que fala, irmão, pelo amor de Deus, não faz eu passar mais nervoso, amém? O doutor mandou eu não passar nervoso por esses dias. Por que ele fala isso? Para mostrar para as pessoas, ó, fala o seguinte, não posso mais passar nervoso com você. Porque tem crente, irmão, que ele só faz o outro sofrer, ele só faz o outro padecer, ele não tem, aleluia, a verdade de Deus nele, e ele não está nem preocupado com essa verdade. Porque o que ele tinha que fazer, como? Ele tinha que revolver o seu coração e dizer, eu estou fora da palavra, eu sou um crente infiel, eu sou um crente que estou apagado, eu sou um crente que não estou sendo útil no reino de Deus, não tenho as virtudes de Deus, então eu vou lá para Deus acender essa chama de novo em mim. Por isso que Isaías 64, volta lá. Eu tenho que encerrar para você entender, para me resumir o que eu quero falar, porque senão fica difícil. No Isaías, capítulo 63, vamos ler só 2 versículos. Você vê que o profeta ele já sabia os sentimentos, porque todo profeta sente o que o Deus sente. Por isso que quando alguém zomba da obra, quando alguém tenta fazer alguma coisa, quando alguém fiel no culto, fica atrapalhando a obra, ele sofre. Porque ele sente o que Deus sente. Só que Deus é santo. Ele não se mexe para nada, nada faz ele temer. Só que o homem de Deus sofre gêmeo. Quando aquela pessoa, você sai da igreja e vê a pessoa dizendo que é evangelho, saiu da sua igreja, dizendo que está na outra igreja, tudo sem nada, não tem uma palavra. Se você prestar atenção, você não vê refletindo Deus, você vê ela no meio do mau testemunho, você não vê ela ganhando alma, você não vê ela produzindo, ela no reino de Deus, ela está enganando, e está enganando também as outras pessoas, e está fazendo o pastor sofrer, e muitas vezes dando desfalque na igreja, e às vezes até apontando dele. Então por isso Isaías 63, 7, vamos ler o 9. Em toda angústia dele foi ele angustiado, o anjo da sua presença o salvou, pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e tomou-os, conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhe tornou inimigo, e nem ele mesmo
pelejou contra eles. Ele mesmo pelejou contra ele. Então aí que eu falei, eu tiro minhas mãos, a unificar tal, e agora vai para as mãos de Deus. Porque Jesus, ele veio, ele por amor sofreu tanto para a vida das pessoas. Para formar a igreja, para levantar um sacerdote, para formar discípulos. Então ele fez isso muito angustiado, aleluia. E ele fez tudo isso, aleluia, para remir, para perdoar, para sarar, para levantar um povo remido, lavado, justificado, aleluia, por Cristo, na comunidade escrita em Romano, para ser a igreja dele, como com o Espírito, com a palavra, com os dons, aleluia. Mas eles foram rebeldes ao seu espírito. E aí o que aconteceu? Agora eles estão lutando contra Deus. Então tem pessoas na igreja lutando contra a obra, contra o andamento da obra. Por exemplo, você chega uma pessoa e fala para ele: não, você não está vendo? Eu tenho a minha igreja. Mas você nunca vê nada da igreja dele. Você não vê ele ter todos os dias na igreja. Você não vê ele ligar. Pera, que igreja é essa? Amém? Então você percebe que as pessoas estão enganando, irmão, usando o nome de alguma igreja. Mas a igreja de Deus, ela tem que obedecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é Senhor da igreja. É Ele que é representante de Deus na terra. E quando a pessoa começa a ser rebelde, desobediente, ele está lutando contra Deus. E qualquer hora Deus vai quebrar. É isso que eu estou te avisando os irmãos. Não quero ser pesado, os irmãos, com uma ameaça. Mas se você está vindo aqui na igreja e você não tem amor a Cristo, a palavra, não tem amor a mim, não tem amor ao ministério, e não quer dar sua vida, e não quer lutar, e não quer se entregar para Deus, você, aleluia, vai acabar se perdendo. Porque vai vir muitas igrejas oferecer para você um cargo nela. E lá rapidinho você é presbítero, rapidinho você é levado a pastor, rapidinho você cresce. De repente acontece tantas coisas que parece que o negócio muda e vai no meio de vento e poupa. E ainda mais se você tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro, você chegou naquela igreja há pouco tempo, ele já te unge a presbítero, unge a pastor, unge aquilo, você já prega para fora. Porque quando Deus leva alguém para uma igrejinha, uma igreja simples, que prega, que ora, que Deus está nela, o Espírito Santo está ali, a pessoa vai ter que se render ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai colocar ele na transformação primeiro, vai colocar ele no conhecimento, no propósito, vai colocar ele aliado a outras pessoas, aprendendo com o sofrimento da vida das pessoas, para preparar ele para que um dia ele assuma onde ele quer estar, meu irmão. Você notou que tem gente rapidinho hoje, está dando testemunho, disso aqui e tal, mas nunca passou nada, nunca fez visita, nunca andou a pé, nunca expulsou um demônio de uma pessoa, nunca teve uma guerra espiritual de anos na vida, e está dizendo que está lá, porque tal, isso, aquilo, isso é fácil, irmão. Então nós estamos passando o processo. E esse processo vai gerar em nós, vai gerar em mim, vai gerar em você, aleluia, um despertamento maior. Porque você vai ver que você precisa de mais, eu preciso de mais do que nós estamos tendo, aleluia. E é isso que Deus quer levar o obreiro dessa igreja, quer levar os diáconos, as membros desta igreja, aleluia, a buscar, aleluia, aquilo que Deus tem, aleluia. E aquilo que Deus tem, aleluia, é um incendiamento da nossa alma, um incendiamento do nosso espírito, o poder de Deus descendo sobre nós, aleluia, em dupla honra, aleluia, para nós ficarmos uma bomba atômica, aleluia. Porque se não for assim, nós não cumpriremos o Evangelho de Cristo, nem a palavra de Deus. E outra coisa, nós não veremos, aleluia, quando Jesus voltar, aleluia. Porque se bobear, nós vamos desviar, irmão. Que jeito? Sofrendo, lamentando, magoado. Por causa do quê? Dos falsos crentes, os falsos irmãos, os falsos ministros. E tudo isso vai aumentando cada dia mais. E você às vezes está vendo que você prega uma coisa, o outro arranca aquilo e prega outra. Hoje tem todo tipo de evangelho aparecendo, todo tipo de coisa, todo tipo de estudo, todo tipo de teologia, todo tipo de coisa para quê? Para confundir as pessoas, encher eles de letra, e a letra mata. Muito conhecimento e pouca vida entregue, aleluia, na luta. Vamos ver agora o 64. Se Isaías 64, para você entender isso. Se ofendesse os céus
e descesse-se os montes, e tremesse na tua presença. Quando o fogo inflama os gravetos, e quando faz ferver as águas, para fazer notórios o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações estremecem na tua presença. E quando fizesse coisas terríveis que não esperávamos, e descesse ao monte extremo na tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, que trabalha para que aquele que espera nele, e sai ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Você entendeu agora? Você viu aonde que o relacionamento de Deus está? Ninguém está vendo a palavra dele. Agora Isaías estava dizendo que ele precisava de mais fogo, irmão. Porque ele entendeu que o Jesus, o Nazareno, o nosso Deus, ele viria, mas ele viria com o poder de Deus. Ele viria resplandecendo glória, ele viria com autoridade, ele viria cheio da presença de Deus na terra para poder vencê-lo. Porque ele ia pregar, ia ser rejeitado, apedrejado, ia enfrentar tanta luta, tantas facções de religiões, judeus e muitos gregos, o que estavam ali, fariseus, saduceus, ia enfrentar o seu próprio povo que endureceram. E por isso a igreja tem que ter poder. A igreja ela tem que estar cheia. Oh, rabadoriota bababá. Oh, repacababachuriota bababá. Oh, vai glorificando a Deus aí agora. Oh, vai exaltando a Deus. Por isso que Isaías me diz: e eu esperarei nele. E esse é o desejo da minha alma. Então você vê que Deus nunca deixou de dizer o que Ele quer fazer, mas Ele também quer que a igreja nunca deixe de ter o seu compromisso com Ele, para que Ele realize esse encontro com a igreja. E hoje você vê poucas pessoas batizadas com o Espírito Santo. Nós vamos numa igreja, todo mundo batizado com o Espírito Santo, falando em língua, caindo um monte de gente no chão, aí comanda tudo isso aqui. Demorou outro dia de um jogo, e o pastor ainda falou: olha, eu vou ter que adiar o culto da noite, porque tem um jogo, senão ninguém vem no culto. Na frente da igreja havia aquelas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, tudo com a bandeira do Brasil, torcendo o Brasil na frente da igreja. Não, o quê? Porque não tinha culto na igreja, porque era o jogo do Brasil. Então você vê que o Espírito Santo não é a prioridade, porque o pecado não está torcido para o Brasil, mas um jogo do Brasil não pode tirar o culto a Deus. Porque no culto a Deus a chama acende, o fogo desce, a glória vem e Ele vem encontrando com você. Porque quando você começa a viver a palavra, você dá a vida para Deus, você passa a ser servo fiel, servo amado de Deus, você passa a ser o justo de Deus, você passa a ser um amigo de Deus, você passa a ter revelações de Deus, intimidade de Deus, porque a Bíblia diz que a intimidade de Deus é para aqueles que o temem e para aqueles que esperam na sua misericórdia. E daí que não vai dar tempo, que eu tenho que encerrar, você vai ver que agora ele fala sobre agora a preparação, aleluia, da morada eterna com Deus. Porque depois dos dias que nós somos usados por Deus, como Ele mostrou, como uma coroa e um diadema na mão do Criador, a gente vai ser recebido na glória. Assim como foi Jesus Cristo: levantai os portais para que entre quem é o Rei da glória, poderoso na batalha. Então a igreja ela tem que ser muito mais do que nós estamos sendo, irmão. E muitas vezes a gente poderia ter muito mais poder do que nós estamos tendo. Mas como a gente, que para ter poder, tem que ter uma vida dedicada, para ter poder tem que estar todos os dias, para ter poder tem que ser fiel, para ter poder tem que renunciar a muitas coisas, irmão. Jejum, oração nas madrugadas, e dedicação, e outra coisa, pela própria obra de Deus. Porque a causa que nós estamos lutando é a causa de Deus, como Jesus Cristo fez. E por isso a transformação primeiro, a representação depois. Abre a sua Bíblia em Salmo 45 para você entender isso. Depois você lê para casa.
Nós estamos lutando por uma causa da verdade e da justiça, o qual já está vencida. Só que esses que são gentios, esses que vieram, que é a nova dispensação da graça, tem muitos ainda para ser salvos, ainda através de nós. Ser salvo, ser transformado e mudado e ensinado a ser fiel. Entendeu? Porque o que está acontecendo é que as pessoas só querem a cura, a provisão, as providências de Deus, a proteção, curar a enfermidade, não quer que demônio toque nele, quer essas coisas, mas também não quer se render às vontades dele. Então eles estão atrás daquilo que Deus pode dar, mas não daquilo que Deus realmente quer realizar. Salmos 45, vamos encerrar agora. Você não fica a noite inteira vendo aqui. Que eu vou me empolgando, vou ouvindo Deus está falando com você, comigo também. 45. Lê inteiro depois em casa, só para você ver. De boas palavras transborda meu coração. Você viu, o Espírito Santo inspirou ele, a Davi. Agora ele disse: ao rei consagro que compus, quer dizer, a melodia, tudo que ele faz é para Deus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és mais formoso do filho dos homens. Nos teus lábios extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu franco herói, cinja a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperadamente, por causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará a proeza, e as tuas setas são agudas, penetra o coração dos inimigos do rei, e o povo cai submisso a ti. Então por isso que a Bíblia, a palavra, as inspirações, a unção de Deus, as virtudes de Deus, ela leva você a ter habilidades tão gloriosas e poderosas, com o único propósito, aleluia, pela causa de Deus, pela obra de Deus, pelo reino de Deus. E quando você está totalmente dedicado pela obra, consagrado a Deus, e você tem dons de Deus, e você é usado no reino dele, mas com edificação, né? com orientação divina, você é um membro que faz a igreja crescer, você trabalha em favor dela, você não se torna uma pedra de tropeço, um espírito ao contrário, nada disso. Porque você está na mesma causa, do mesmo Deus, a mesma palavra, a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo avanço, igual ao mesmo propósito que Deus colocou na igreja. Por que há uma confusão na igreja? Por que tem? A pessoa fala, vamos mudar. Porque quando você começa a mostrar que ele não está ligado com a Deus como ele fala, eu tenho Jesus no coração, mas você não fala com a de Jesus. E outra coisa, ele não honra as casas de Jesus em primeiro lugar. Qualquer coisinha que aparece assim, ele não faz força nenhuma para estar com Jesus e cumprir a obra, e vai fazer a dele. Então começa a demonstrar que ele não tem esse amor ainda de Deus nele, ele não está fisgado totalmente por Deus. E aí, quando chegar perto da salvação, quando chegar os dias difíceis que está vindo, o que vai acontecer? Ele vai enfraquecer, vai desviar, ele vai se enganar e não vai se arrepender, porque não admite o seu arrependimento. E por isso, o contato, a relação com Deus mais forte, ela gera você a permanecer os tempos. Por isso que Isaías diz: como graveto incendiado com fogo, assim também eu quero o Senhor na minha alma. Quero em mim, porque eu nunca vi Deus além de ti. Então você vê que eu estou preferindo hoje uma pessoa que chega aqui e fala uma verdade, ou vive uma verdade, ou demonstra algum tipo de coisa, do que qualquer outra pessoa que entra por essa porta, irmão. Tem irmão que chega na porta, na hora que me chega ali, eu já falo, irmão, quem foi? Não posso, agora estou fazendo alguma coisa lá no fundo. Agora eu falo, minha esposa, às vezes até minha esposa está trabalhando fora e eu vou fazer meu almoço lá, que ela pode chegar às vezes com fome, eu já deixo o preço, patarada, viu? E às vezes acontece, ela acaba fazendo para mim. Mas irmãos, presta bem atenção, porque eu não quero mais que aquela pessoa se relacione comigo e nem entre na casa de Deus, porque infiel, aleluia, é mentiroso, é safado sem vergonha e aleluia, pedra de tropeço. É só pisar no lugar, ele gera confusão na igreja, ele quer saber da vida de um, da vida do outro, e não vai pôr o rosto no pó, chorar por essa igreja, chorar pelas lutas, chorar dia após dia, não é, irmão? Então ele não é digno de ser recebido, nem por Deus e nem na glória. Por quê, irmão?
Porque ele não quer servir a Deus, ele não quer honrar a Deus, ele não quer viver para Deus, mas ele quer viver dentro das igrejas. E ele quer viver dentro das igrejas como se fosse crente, como se fosse evangélico. Você sabia que a diferença da igreja pura, sem mágoa, a igreja dedicada, é diferente da igreja que é só evangélica? Porque o que é puro, o que é dedicado, o que recebeu de Deus, o que tem poder de Deus, aleluia, ele tem um fogo na boca, e quando ele fala, o inimigo cai, aleluia. E por isso o inimigo só faz o quê? Ele tira a igreja do propósito e começa a fazer a igreja se embaraçar. E a igreja vai perdendo aquilo que Deus deu. Você não viu um atleta, quando ele fica um tempo de contusão, quanto tempo ele leva para recuperar? E uma igreja, aleluia, que perdeu a sua força, perdeu a sua visão, ela demora muitos anos para se encontrar. Porque certamente todo o deserto que Deus coloca a igreja, ele instrui ela, aprende ela, para ver se ela é fiel. E depois no deserto, depois que passa a provação, ele aprova a igreja. E a igreja então agora é recebida por ele como a igreja provada, a igreja sem mágoa, a igreja fiel, a igreja dedicada, a igreja de boas obras, aleluia, irmão? Então vamos encerrar, aleluia? Porque senão a gente fica a noite inteira falando que há uma indignação. Irmão? Então se chega algumas pessoas aqui na igreja, que já tiveram aqui, e eles não entrar no processo de Deus, é melhor que eles continuem onde eles estão, porque a partir de hoje, ou desses dias, já não estão debaixo mais da minha oração, estão debaixo da oração do pastor que eles foram, estão debaixo dos amigos que eles encontraram evangélico que oram em casa, porque eu retiro. Pastor, mas que autoridade você faz isso? Porque é a autoridade que Deus me ensinou, foi pregado, foi ensinado, não quiseram, então o sangue seja sobre a cabeça dele. Então eu não posso, e nem vocês podem ficar envolvidos por pessoas, irmão, que não querem o bem da obra de Deus, que não querem o bem da igreja de Deus, e não quer contribuir com ela. Tem uns que ainda contribuem, não atrapalham, ainda contribuem, mas tem outros que nem contribuem, só fica falando, essa igreja está faltando isso, essa igreja não tem ar-condicionado, essa igreja não sei o que, é ou não é? Mas não contribui. Então ele não tem direito de falar, porque quem não trabalha também não tem direito de comer, não é? Então nós precisamos, irmão, dedicar mais, porque eu quero mais de Deus, e quero que vocês tenham mais de Deus também, como Deus quer, viu, irmão? Para você nunca se desviar. E quando chegar o tempo de Isaías 64, que é o Nova Jerusalém Celestial, depois vocês vêm em casa, você vai ver o que Deus preparou para você. A cidade linda, que vai descer do céu adornada, e nós vamos morar nela como igreja. Então o final nosso é morada eterna com Deus, aleluia, namorada de Deus, aleluia. Então por isso vale a pena nós estamos aqui na terra, amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Eu não sei se você tem oferta nesta noite. Não deixa se enganar por ninguém, irmão. Se a pessoa chegar em você e começar, eu sou evangélico, você pergunta para ele, você é fiel nos cultos da sua igreja? Você é fiel no dízimo, nas ofertas? Você estava orando esses dias por evangelismo nos cultos? Você tem tempo, aleluia, mais para Deus, aleluia, quanto tempo você está em oração, na palavra, servindo a Deus, e quanto tempo você está vivendo no campo de futebol, na academia, nesse lugar, aleluia? E certamente, conforme a resposta dela vai ser, vai engasgar, aí você já sabe que ele é um crente fingido, ele não é fiel ao seu Deus, e nem está disposto a servir a Deus, aleluia, e nem está disposto a morar na glória com Deus. Porque nasceu um papo hoje aí, irmão, que todo mundo vai morar na glória, mas a coisa vai apertar para a igreja, porque o inimigo que ele quer é lançar tudo que ele pode, como está escrito no Apocalipse, que ele diz, porque ele sabe que aquele dia se aproxima, aleluia. E por isso a Bíblia fala que ele está dando tudo que tem, ele veio contra a igreja de Deus como uma enxurrada, aqueles que guardam, aleluia, o mandamento de Cristo, aleluia. Então vamos seguir a palavra de Deus. Eu quero só orar, aleluia. Oh, rebalabassuria, balabala. Oh, rebatacandarabaxuri, barabarabara. Oh, rapatocandalababai. Oh, recantachuri, candalabassum. Oh, rebaduriandalababa.
Oh, repacavar no coração e para Deus agora, igreja. Oh, eu agradeço a Deus pela tua fidelidade hoje. Oh, aleluia. Eu rogo a Deus que dê toda sorte de bênção para você. Que promessas de Deus se cumprem esse ano pela tua fidelidade aqui nessa igreja. Aleluia, nesse meu ministério. Recalabassu no meu chamado. Na tua concordância, na sua cooperação. Aleluia. Vai chegar um dia, você vai ver como Deus diz para Josué: também eu darei a coroa, aleluia, àqueles que estavam com Josué. Se você está com o servo de Deus, aleluia, na batalha, na luta, pela fé do Evangelho, pela pregação da palavra, pelo amor, aleluia, a Cristo, você vai ver a coroa vindo sobre sua cabeça um dia, aleluia. Ou você vai ver, aleluia, a glória de Deus resplandecente em você, aleluia. Você vai ver Deus, aleluia, dizendo: entra, aleluia, meu servo fiel para o gozo, aleluia. Oh, Deus, nessa noite, ai, Espírito poderoso do Deus vivo, ai, vai carregando, o Senhor tem fogo para dar para a igreja, ai, vai carregando, eu quero fogo na minha vida, ai, vai carregando, o Senhor tem uma unção, renova ela agora, ai, vai carregando, o Senhor tem autoridade, renova ela agora, ai, vai carregar, eu creio que não obreiros serão levantados nesta igreja. Ai, vai carregar obreiros que darão a vida, obreiros que dirão: eis-me aqui, Senhor, aleluia. Obreiros que vai partir para o choro, para o pranto junto. Ai, vai carregar consolo, ai, que carrega a sombra, ai, carrega o diante de cada ai, vai carregar, eu quero subir, vai carregar, eu quero que eles subam também, ó Deus. Senhor, obrigado por ter nos chamado, obrigado a Deus para colocarmos nós, ó Pai Santo, e dizer: aleluia, me aceita, entra na minha obra, entra na minha igreja, aleluia, eu vou te usar nessa terra, aleluia, vou te fazer sacerdote da minha igreja, ai, que rebatui para calababá. Obrigado, Jesus, nessa noite. Abre os bons tesouros, meu Pai querido, e toda a bênção do céu seja derramada sobre eles agora, e que o mal, ó Deus, veja, ó Deus Santo, aleluia, que eu sou teu servo, ó Deus Santo, aleluia, e profeta nessa terra, e boca de Deus nessa terra, assim como o seu filho do Mar Vermelho, para que todos vissem, meu Pai, e temessem o teu nome, e reconhecessem que Moisés também era teu servo. Aqui também o Senhor fará, ó Pai, virá providência de todo o canto da terra, e transbordará da direita para a esquerda, e essa igreja terá toda sorte de provisão, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, Jesus. Está encerrado em nome de Jesus. Que a consolação de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com todos. Vão em paz e que Deus abençoe. Aplauda o Senhor agora. Está entregue a palavra, está entregue o sacrifício a Ele de louvor nessa noite, porque Ele é o Senhor nosso Deus. Amém, igreja.